Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O nosso vídeo hoje começa com uma ponta de amargura e decepção por um determinado fato positivo que não chegou a se concretizar. E positivo por quê? Porque representaria mais um passo na luta anticorrupção, na preservação de documentos, na salvaguarda de testemunhas, ou seja, na manutenção da integridade de todos os meios de prova que podem instruir um processo judicial. Obviamente, vocês já entenderam que vou comentar hoje aqui um pouco a decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, que lá para as 11 horas da noite, já no apagar das luzes, nos surpreendeu com uma decisão liminar que revogava a prisão do casal Queiroz. Consegui ter acesso à íntegra da decisão do ministro, que deixarei aqui para que vocês possam compartilhar comigo essa leitura um tanto edificante. E agora vou comentar os fundamentos invocados pelo ministro e traduzir um pouco todo esse juridiquês. Antes de mais nada, o ministro deixou muito claro que a sua decisão de ontem nem de longe adentrava no mérito da prisão, mas que era apenas uma decisão liminar destinada a examinar a regularidade, ou melhor, a constitucionalidade do decreto de prisão, da ordem de prisão expedida pelo juiz Itabaiana, aqui de primeira instância do Rio, contra o casal Queiroz. De fato, nem poderia ele ter agido diferente, porque, como já tinha comentado no vídeo de ontem, que eu ficaria muito honrada se vocês assistissem, como já comentado, ministros de tribunais superiores não podem fazer reexame de fatos e de provas e tende a ter-se apenas ao exame da regularidade formal, da legalidade e da constitucionalidade da decisão que estiver sendo questionada. Em outras palavras, o ministro do Supremo deve analisar apenas se uma decisão questionada junto a ele viola ou não dispositivos da nossa Constituição Federal. E nesse caso, envolvendo o casal Queiroz, Gilmar entendeu que a ordem de prisão violava, sim, o artigo 5º da nossa Constituição, cujos incisos tratam dos direitos e garantias individuais. Para chegar a essa conclusão, Gilmar teceu duríssimas críticas ao decreto de prisão expedido pelo juiz Itabaiana, que também já foi objeto de comentários aqui no canal em um vídeo antigo. Então ele teceu essas duríssimas críticas, sobretudo com base em 3 pilares principais. Vamos a eles. Pilar número 1, que diz respeito ao que se chama em processo penal de contemporaneidade. E aqui eu vou me permitir abrir um pequeno parêntese, sobretudo para quem for leigo no universo jurídico. Segundo o nosso Código de Processo Penal, a lei que define os ritos prisionais, segundo essa legislação, uma prisão preventiva tem que ser motivada por riscos iminentes, ou seja, riscos efetivos, riscos concretos na data da expedição da ordem de prisão. Com base, fechei o meu parênteses apenas para deixar isso muito claro na mente de vocês. Com base nesse requisito da contemporaneidade, Gilmar começa a atacar violentamente a ordem do juiz Itabaiana, afirmando que essa ordem teria sido baseada em documentação produzida no ano de
2019, ou seja, ano passado. Documentação essa que mostraria um elo muito forte entre toda a família Queiroz e milicianos bem perigosos. O que Gilmar Mendes tenta nos provar é que fatos demonstrados por documentação de 2019 não seriam contemporâneos à ordem de prisão do juiz Itabaiana expedida em 2020. Ora, ministro Gilmar, o senhor sabe tão bem quanto nós que vínculos de negócio e até mesmo de amizades costumam perdurar por muitos anos, às vezes até por décadas, e nem mesmo a defesa dos Queiroz chegou a juntar aos autos qualquer tipo de evidência que demonstrasse uma eventual ruptura entre a família e os tais milicianos. Dessa forma, como o senhor pode pretender que fatos ocorridos em dezembro de 2019, que foi praticamente ontem, foi ano passado, no apagar das luzes do ano passado, esses fatos que teriam sido demonstrados por conversas telefônicas, trocas de mensagens de WhatsApp, provas muito robustas trazidas pelo Ministério Público, como o senhor pode sustentar que esses fatos não manteriam uma contemporaneidade com a data do decreto de prisão, expedido poucos meses depois? Como o senhor pode supor, presumir, que o senhor Queiroz, de um momento ao outro, em apenas alguns meses, tivesse decidido romper todos esses seus elos com os tais milicianos? Chega a ser meio grotesco, não é, ministro Gilmar? O segundo grande pilar diz respeito a um outro princípio do nosso processo penal, que é o princípio da proporcionalidade, que não é só do processo penal, é do direito como um todo, porque o direito é uma ciência de razão, é uma ciência de previsibilidade de condutas e, dessa forma, deve impor consequências proporcionais aos atos, à gravidade dos atos praticados. E assim, com base nesse princípio da proporcionalidade, o ministro Gilmar tenta nos convencer que a imposição de uma prisão teria sido um ônus gravoso demais para o casal Queiroz. Em outras palavras, que não haveria nos autos do processo provas robustas de fatos tão graves assim a justificarem a prisão de um casal que ainda não foi sequer condenado por uma sentença, muito menos condenado em última instância, que é a verdadeira fissura, é o verdadeiro fetiche conhecido desse ministro. E a esse respeito, o ministro chega a afirmar, vejam a que ponto chega essa decisão, o ministro chega a afirmar de que a prova da capacidade de Queiroz de indicar pessoas para ocuparem cargos comissionados no parlamento não indicaria, não representaria um indício de influência política. Ora, ministro Gilmar, por favor, não menospreze tanto assim a nossa inteligência, a inteligência dos pagadores de impostos que arcam com as suas vultosas benesses. Como assim? Se o senhor Queiroz é capaz de indicar pessoas para cargos comissionados, então ele não dispõe de influência política, ele pode indicar, ele pode ter influência para indicações, mas ele não dispõe de influências políticas para mobilizar interesses e alterar o rumo do seu próprio processo. Realmente o senhor pretende nos convencer da seriedade dessa sua alegação? Por favor, ministro, nos respeite. Por último, Gilmar tece considerações sobre o
estado de saúde de Queiroz e aí se ampara em um determinado dispositivo do Código de Processo Penal, que também já comentei bastante aqui no canal, segundo o qual o juiz pode converter uma prisão em prisão domiciliar sempre que a saúde débil, a extrema fragilidade da pessoa envolvida o exigir. Porém, ministro Gilmar, não foi esse cenário que todos nós, que o Brasil inteiro assistiu quando do cumprimento do mandado de prisão lá no sítio de Atibaia. Vimos Queiroz plenamente lúcido, orientado no tempo e no espaço, íntegro e deambulando sozinho, sem sequer precisar de auxílio de bengalas, de andadores, nada disso. E o fato de estar afetado por um câncer não o isenta por si só de cumprir um decreto prisional. Afinal, o senhor já é ministro dessa corte há uns bons anos e sabe muito bem que há milhares de pessoas cancerosas que estão perfeitamente integradas no nosso sistema prisional. Portanto, essa nem de longe é uma desculpa válida. Em seguida, Gilmar Mendes gasta páginas e páginas e páginas demonstrando uma enorme preocupação com o contágio por Covid-19 e sustentando que o senhor Queiroz não só poderia, como deveria se beneficiar de uma recente resolução do CNJ, também muito comentada aqui no canal, que autoriza a saída de alguns presos do sistema carcerário em virtude da Covid-19. Em síntese, foram esses os principais argumentos do ministro para essa decisão teratológica que dispensa maiores comentários. Acredito que esse despacho de Gilmar esteja em perfeita sintonia, em perfeita harmonia com o histórico que temos presenciado desse ministro. Afinal, foi ele que absolveu a chapa Dilma Temer por excesso de provas, é ele que concede benesses a afilhados de casamento sem qualquer pejo, sem qualquer hesitação, sem enxergar qualquer tipo de suspeição nesse tipo de relação. É ele que é manifestamente contrário à prisão em segunda instância. Acredito que essa recente decisão, reitero eu, muito teratológica de Gilmar, nos chame ainda mais a atenção para dois assuntos que considero muito sérios aqui entre nós. O primeiro, a meu ver, diz respeito à necessidade de instauração de uma CPI da Lava Toga, que infelizmente se encontra enterrada no nosso Senado, até mesmo por boa influência de Flávio Bolsonaro, aquele alegre senador, filho do nosso presidente da República e que nas horas vagas é proprietário de uma lojinha de chocolate que pratica preços um tanto inconsistentes. Acredito que uma CPI da Lava Toga revelaria bastidores insuspeitáveis, revelaria possivelmente os intestinos das altas castas do nosso judiciário. E o segundo aspecto, também a meu ver, é a premência de uma revisão via emenda constitucional no critério para nomeação de ministros aos tribunais superiores, que entendo que deveriam ser muito mais técnicas e evitar dessa forma, ou pelo menos mitigar, as influências políticas sobre o judiciário. E antes de me despedir, gostaria de deixar aqui um singelo recado ao ministro Gilmar. Ministro,
tenha em mente que esse casal que o senhor beneficiou ontem com sua decisão teratológica é ligado a um determinado grupo político que defende a volta do AI-5, o retorno de uma ditadura militar, o fechamento do Congresso e até mesmo o fechamento da corte onde o senhor trabalha. Talvez, em um momento, se essas pessoas vierem a se sentir mais fortalecidas, lembrando aqui que esse casal beneficiado pela sua decisão parece ser intimamente ligado a um presidente da República que há pouco tempo teria quase, segundo a revista Piauí, sucumbido à tentação de invadir o seu Supremo, o tribunal onde o senhor atua, com fardados, com tanques. Então, se essas pessoas vierem a se sentir mais fortalecidas, mais poderosas, talvez até em um eventual cenário de reeleição, talvez essas pessoas não precisem mais do senhor. E talvez até o senhor venha a perder a sua caneta e a sua toga, em caso de uma eventual solução disruptiva para o país, como parece ser da preferência ou, no mínimo, da simpatia do presidente da República e de vários grupos ligados a ele. Portanto, ministro Gilmar, tome muito cuidado, sobretudo para não cumprir a profecia do velho ditado espanhol, que adverte as pessoas: crie corvos para que te arranquem os olhos. Essas pessoas, ministro Gilmar, em um futuro, em um determinado futuro que não podemos prever, podem sim vir a arrancar os seus olhos e, sem qualquer laivo de piedade, arrancar sua caneta, queimar a sua toga e arrancar os seus olhos. Pense nisso. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.